18, Moisés, o libertador e o amigo de Deus, parte 2. Graça e paz, queridos, é muito bom, é muito gratificante retornar, à sua casa para dar continuidade a esse estudo que eu creio que fará uma grande diferença na vida de vocês. A vida de Moisés foi marcada pela consciência da presença e do poder de Deus. A vida de Moisés foi marcada pela consciência da presença e do poder de Deus, pela fé, pela obediência e perseverança em suas promessas. Moisés nunca abriu mão disso. Desde o primeiro contato, ali no monte, junto à sarça, ele sempre creu, acreditou que o Senhor tinha algo para a sua vida. A caminhada pelo deserto tinha uma posição de destaque para o povo judeu. O agir invisível e poderoso de Deus em prol da nação de Israel. Tanto de dia quanto de noite, eles recebiam a provisão da cobertura e da proteção do Senhor. É interessante notarmos que os seus pais viram que ele não era uma criança comum. Perceberam logo, sentiram da parte do Senhor. Ele foi escolhido por Deus para realizar algo sobrenatural, tirar o povo da escravidão do Egito. Por isso que ele passou os primeiros 40 anos ali no Egito. Ele conheceu toda a cultura, ele conheceu todo o estilo de vida dos egípcios. E quando ele ia completar 40 anos, ele vê o sofrimento do povo, se identifica com a dor daquele povo e sai para um lugar onde ele foi preparado por Deus para retornar e trazer libertação a esse povo. Ao olharmos para Moisés, note bem, percebemos sua escolha pelos caminhos do Senhor. Ele escolheu. Quando ele foi confrontado pelo Senhor, ele disse sim. Obviamente, no início, ele teve uma resistência com relação a algumas deficiências físicas, mas ele disse sim para o Senhor. Sua fé e obediência demonstrou essa decisão. Provérbios capítulo 2 nos diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Moisés aplicou na íntegra essa palavra registrada em Provérbios capítulo 2. Palavras esta ministrada muitos anos depois, mas o Espírito Santo levou ele a entender a proposta que ele precisava dar. Primeiro, pela fé, rejeitou o prestígio do mundo. Foi exatamente isso, rejeitando sumariamente tudo aquilo que ele tinha alcançado no Egito. Moisés não podia identificar-se ao mesmo tempo com os israelitas e com os egípcios. Teria que escolher. Pela fé, rejeitou o prazer do mundo, preferindo ser maltratado com o povo de Deus. 1 João 2,15 afirma: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Moisés preferiu, ele optou em servir ao Senhor. Moisés saiu do palácio para se tornar um escravo. Ele se identificou com os escravos porque eles eram o povo de Deus. Ele sabia que tinha uma promessa. Ele tinha consciência dessa realidade. Havia uma solidariedade de Moisés para com o povo escolhido de Deus. Uma solidariedade no sofrimento, na dor, na separação. Aqueles que se identificam com o povo de Deus imediatamente ficam sendo alvos dos inimigos de Deus. Foi isso que aconteceu com Moisés e acontece com cada um de nós, quando optamos em servir ao Senhor com inteireza de coração. Moisés escolheu rejeitar os prazeres do pecado, que são momentaneamente, e viver a vontade de Deus. Repetindo, Moisés escolheu rejeitar os prazeres do pecado, que são momentâneos, que são passageiros,
e passou a viver a vontade de Deus. Este é um dos grandes desafios para o povo de Deus no momento em que estamos vivendo. Optar em servir ao Senhor, optar em viver para Ele, optar em crer que o reino de Deus é eterno. 1 Coríntios 7:31 afirma: aqueles que usam as coisas desse mundo não devem se apegar a elas, pois esse mundo, como o conhecemos, logo passará. Tremenda verdade. Coisas que satisfazem apenas a alma, não atinge o âmago do espírito. Moisés desistiu de tudo. Ele fez a escolha certa. Essa é a escolha que a fé faz. Põe a sua confiança em Deus e diz: estou disposto a perder o gozo do mundo, o prazer do mundo, a satisfação que o mundo pode oferecer, a abandonar os prazeres do pecado e viver em busca de tesouros invisíveis, mas real. Volto com essa frase que eu achei muito interessante. Moisés desistiu de tudo. Ele fez a escolha certa. Essa é a escolha que a fé faz. Põe a sua confiança em Deus e diz: estou disposto a perder o gozo do mundo, a abandonar os prazeres do pecado e viver em busca do tesouro invisível, mas real. Por que Moisés fez tal escolha? Porque contemplava a sua recompensa. Ele enxergava lá na frente. Ele sabia que os resultados seriam tremendamente grandes. Ele reconhecia haver coisas mais valiosas no porvir do que os tesouros materiais desse tempo passageiro, onde a traça e a ferrugem corrói. Palavra de Jesus, em Mateus 6:19. Não acumuleis para vós tesouro sobre a terra. A verdadeira fé é paciente e aceita os planos de Deus. A verdadeira fé é paciente e aceita os planos de Deus. Moisés não sabia como o plano de Deus iria ser consumado. Entretanto, sabia que seria o libertador de Israel. Ele tinha consciência do seu chamado. Desde aquele momento ali da sarça, ele sabia exatamente, ele começou a entender todo o plano, todo o projeto de Deus para a sua vida. Pela fé, Moisés atravessou o Mar Vermelho. Que fé! Quando enfrentou o obstáculo, o desafio do Mar Vermelho, atravessou juntamente com o povo em terra seca. Que libertação divina, que graça, que milagre tremendo! Tudo isso aconteceu pela fé. Moisés, um homem de fé que cria em Deus e em sua palavra, e por isso foi aceito pelo próprio Deus. Esse é um grande desafio para esses dias. Viver pela fé nas preciosas promessas do Senhor. A verdadeira fé aceita as promessas de Deus. Quando o povo estava apavorado e encurralado entre o mar e o exército de Faraó, Moisés disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os livrará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Essa é uma receita para os dias de hoje. Se tranquiliza, fiquem calmos. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Preste atenção nessa reflexão. A história de Moisés não é a história da lei, é a história da fé. A fé faz todas as coisas certas. Grave isso. A história de Moisés não é a história da lei, é a história da fé. Moisés tomou as decisões certas, rejeitou o prestígio do mundo, o prazer do mundo, a abundância do mundo e resistiu à pressão do mundo. É uma receita para cada um de nós nesses dias. Mude, um dos maiores proclamadores da palavra do século XVIII, afirmou o seguinte: Moisés passou seus primeiros 40 anos pensando que era alguém. O segundo período de 40 anos passou aprendendo que era um ninguém. Os últimos 40 anos, ele os passou descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Moisés, depois de aprender a viver pela fé, pela obediência e pela perseverança no Senhor, descobriu o que Deus pode fazer com um ninguém.
Eu vejo que esse pensamento de mude, esse princípio de mude, se aplica muito bem à igreja nesses dias. Moisés cultivou uma comunhão íntima com Deus. A Bíblia afirma: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Deuteronômio 34:10. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Cultive, como Moisés, esta comunhão, passando mais tempo com Deus em oração, leitura da palavra e adoração. Esta é a receita para você ter uma proximidade maior com o Senhor. Reflexão. Moisés tomou as decisões certas. Rejeitou o prestígio do mundo, o prazer do mundo, a abundância do mundo e resistiu à pressão do mundo. Você tem conseguido tomar decisões certas em sua caminhada com Deus? Reflita sobre essa posição. Moisés tomou as decisões certas, rejeitou o prestígio do mundo, o prazer do mundo, a abundância do mundo e resistiu à pressão do mundo, porque ele optou em servir ao Senhor. Mas 2 perguntinhas. Você aceita os planos do Senhor, as provisões do Senhor e a promessa do Senhor para a sua vida? E a melhor coisa que você pode fazer é aceitar isso de bom grado. Como filho de Deus, você desfruta da plena comunhão com o Pai, Filho e do Espírito Santo? Impossível caminharmos nesse mundo em vitória sem a perseverança nesses 3 aspectos: relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amados, estou apenas fazendo um resumo deste precioso estudo. Vai mais fundo. Ainda tem muito mais para ser acrescentado. Caso tenha dificuldade para conseguir as cópias, peça ajuda a um irmão para a impressão. Que o Senhor ilumine os seus olhos, guie os seus passos no mergulho das Escrituras. Palavras de Jesus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Lembre-se das palavras de Paulo a Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. De Gênesis a Apocalipse, inspiração do Senhor para nos alimentar, para nos nutrir dentro daquilo que o Senhor quer está reservado para as nossas vidas. Pai, eu quero em nome de Jesus pedir a revelação do Espírito Santo sobre a vida dos líderes e dos liderados, para que eles venham extrair desse maravilhoso estudo algo sobrenatural para as suas vidas. Por isso, cremos que se nós aplicarmos o nosso coração na palavra, nós vamos chegar aonde o Senhor quer e deseja. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus. Amém.